Projeto de lei da Câmara, que veio da Câmara, aprovado, número 27 de 2016, número 2646 de 2015, na Casa de Origem do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre o subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso 15 do artigo 48 da Constituição Federal e da outras providências. O parecer favorável número 181 da CCJ foi do senador José Maranhão. A presidência comunica que a matéria foi incluída na ordem do dia, nos termos do requerimento 508 de 2018. A matéria depende de parecer da CAI. Vou designar o senador Fernando Bezerra Coelho para proferir parecer a matéria em substituição à CAI. Senador Fernando Bezerra para proferir. Para discussão. Discussão, meu filho. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, projeto de lei da Câmara, PLC número 27, de 2016, projeto de lei número 2646 de 2015 na origem, do Supremo Tribunal Federal, dispõe sobre o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso 15º do artigo 48 da Constituição Federal e da outras providências. Em primeiro lugar, senhoras e senhores senadores, compete ressaltar que o aumento total de 16,38% do subsídio dos ministros do STF seria dividido em duas parcelas. Assim, a partir da vigência da lei em 2016, o aumento seria de 8,74% e a partir de janeiro de 2017, de mais 7,02%. Para os anos de 16 e 17, o PLC cumpria os requisitos legais e constitucionais para ser aprovado. Ocorre que, com o decurso de mais de 2 anos desde sua chegada a esta Casa, há necessidade de adequações para ajustá-lo às condições fiscais e legais da atualidade. O texto do PLC não contém dispositivo de vigência com efeitos retroativos. No entanto, sua aprovação com a atual redação, em face do transcurso do tempo, poderia permitir a interpretação de que o projeto autorizaria a concessão do aumento com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2016. Para evitar essa leitura e consequente aplicação incorreta da legislação, propomos, ao final, uma modificação de natureza meramente redacional. Trata-se da supressão das referências ao efeito financeiro dos aumentos, tanto de 1º de janeiro de 2016, quanto o de 1º de janeiro de 2017, em razão de sua perda de objeto pelo decurso de prazo. É importante também registrar, senhoras e senhores parlamentares, que existe o compromisso assumido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal de extinguir o auxílio moradia hoje pago aos membros do Poder Judiciário, anulando assim o impacto orçamentário existente. Tudo isso considerado e levando em conta a situação remuneratória dos membros do Supremo Tribunal Federal e da Magistratura Federal, que já estão há vários anos sem recomposição de seus subsídios, consideramos que o projeto deve ser aprovado. O nosso voto, diante do exposto, manifesta o meu voto favorável ao projeto de lei da Câmara número 27 de 2016, com a emenda de redação que, a seguir, passo a ler. Ao artigo 1º do projeto, a seguinte redação, suprimindo os incisos do caput. Artigo 1º. O subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso 15º do artigo 48 da Constituição Federal, observado o disposto no artigo 3º dessa lei, corresponderá a R$ 39.293,32. Esta é a emenda, senhor presidente. Muito obrigado.
parecer do senador Fernando Bezerra é favorável à matéria, com emenda de redação. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Para discutir, presidente. Para discutir a matéria, conceda a palavra ao senador Ricardo Ferraz como primeiro orador inscrito, senador Regufo, senador Cristóvão, senador Requião. E aí, do nosso lado, tá? Senador Ferraz. Desliga o trem. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, cabe de forma preliminar um primeiro esclarecimento. Esse projeto tramitava na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Assuntos Econômicos eu fui designado como relator dessa proposta. E como relator dessa proposta, eu apresentei um voto pela rejeição da iniciativa. E por que o fiz? E vejo que, após a mesa, atendendo a requerimento, ter avocado para esse plenário, as questões que foram levantadas na Comissão de Assuntos Econômicos, pelo meu parecer, não foram sequer enfrentadas aqui no plenário pelo relator, senador Fernando Bezerra Coelho. Este projeto, senhor presidente, que pressupõe ou que propõe o aumento dos salários de suas excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal, de igual forma da Procuradora-Geral da República, nós precisamos ter a visão clara que este projeto ele guarda uma direta relação impactando os estados brasileiros. O cálculo feito pela consultoria do Senado dá conta de que esta matéria impacta as contas nacionais em torno de 6 bilhões de reais. E aí vale perguntar como fará o estado quebrado e falido do Rio de Janeiro. Como fará o estado quebrado e falido do Rio Grande do Sul e até de Minas Gerais. Porque existe o efeito cascata. E este impacto trará aos nossos estados enormes impactos. Há pouco conversava com o senador Ronaldo Caiado, eleito governador pelo estado de Goiás. E o mesmo senador Ana Amélia me afirmava que este projeto impacta em 800 milhões de reais as contas públicas do estado de Goiás por ano. Portanto, é bom que tenhamos a dimensão daquilo que estamos votando aqui e, sobretudo, das consequências para a deterioração ainda intensa das questões fiscais em nosso país. Por além disso, senhor presidente, não foi observado pelo relator, e eu quero observar. Esta proposta viola o artigo 169 da Constituição Federal, senador Cristóvão Buarque. O artigo 169 é explícito ao afirmar: a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos estados e do DF e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou alterações de estrutura de carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes. Segundo, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Portanto, a Constituição determina
que essas questões sejam obedecidas. Não há previsão na lei orçamentária, não há previsão na lei de diretrizes orçamentárias. Portanto, prosperar com esta matéria é uma violação clara ao artigo 169 da Constituição Federal. Aqui ressalta-se, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que nenhuma dessas duas exigências é cumprida em qualquer desses projetos que estamos deliberando nesse momento. Mas, para além dessa determinação constitucional, para além do que está consagrado na Constituição brasileira, que foi saudada ontem, comemorou 30 anos da Constituição, um dia depois, exatamente um dia após a comemoração dos seus 30 anos, estamos aqui nós, senadores, a não observar uma violação absolutamente clara, que inclusive está incorporada em notas técnicas da própria Advocacia Geral da União. Mas como se não bastasse essa violação constitucional, há ainda a Lei Complementar 101 de 2000, que foi um marco na organização das contas públicas do nosso país, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que no seu artigo 21 determina: é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda, primeiro, as exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar. E o que diz... Para concluir, senador. Para que eu possa fazer a minha manifestação, até porque fui relator na Comissão de Assuntos Econômicos e eu tenho para comigo mesmo, para com minha consciência esse dever, e como me aprofundei no tema, eu quero compartilhar e socializar com todos os senadores, para que depois não venhamos afirmar que votamos sem saber, não. Nós estamos sabendo que nós estamos votando. E para além de violar o artigo 169 da Constituição Federal, eu estou citando o artigo 21, que faz menção ao artigo 16. O que diz o artigo 16? A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de, primeiro, estimativa do impacto do orçamento financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. Que trata o inciso 1º do caput, será acompanhado das premissas e metodologias de cálculo utilizados. Ora, nenhuma dessas informações constam do processo, senador Jucá. Tampouco foram encaradas pelo relator, que me antecedeu aqui na tribuna do nosso Senado. Para além disso, senhor presidente, há também o artigo 100 da LDO, que afirma taxativamente que não poderá conter dispositivo que crie aumento de despesa com efeitos financeiros anteriores à entrada em vigor ou plena eficácia da norma. Há a emenda constitucional que aprovamos aqui do teto do gasto, que também está sendo violada, que também está sendo violentada. E não apenas isso, nós vamos mais adiante. Há também a proibição de concessão de aumento nos últimos 180 dias de qualquer governo. Portanto, as violações, elas são flagrantes, não apenas na questão material e formal, mas também no mérito, sobretudo em razão, senhor presidente, dos impactos que esta medida trará na deterioração das contas dos estados. E nós somos aqui a casa da Federação Brasileira, nós somos a casa que representamos os estados. Não é sem outra razão que aqui, cada um dos nossos estados tem 3 senadores, tem igualdade de representação, para que nós possamos construir aqui a necessária solidariedade federativa. Por essas razões todas, senhor presidente, é que eu manifesto o meu voto contrário a essa iniciativa pelas violações apresentadas
Para concluir, senador. Estarão, inclusive, ofendendo aos limites da lei de responsabilidade. E aí o Senado, sinceramente, que eu não gostaria e não estarei colaborando, por isso mesmo eu manifesto meu voto contrário a essa iniciativa. Senador, para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Regufe, pela ordem de inscrição. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero aqui registrar o meu voto contrário a esse projeto de aumento de salário para ministros do Supremo Tribunal Federal. Há 2 meses, quando essa discussão começou, eu vim a essa tribuna registrar meu posicionamento contrário a esse projeto. E hoje quero aqui reiterar isso. Hoje de manhã, isso foi objeto de uma discussão na CCJ, reiterei minha posição lá. No início dessa tarde, vim a essa tribuna colocar a minha posição e estou de volta aqui no debate da discussão do mérito do projeto para mais uma vez registrar minha posição contrária. O aumento dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal são um desrespeito ao contribuinte brasileiro, aqueles que pagam impostos nesse país. Há um estudo da Consultoria Legislativa do Senado Federal apontando o impacto de 6 bilhões de reais nessa medida, já que ela terá efeito cascata. Aumentando o teto constitucional, ela vai aumentar também o teto constitucional do serviço público. Vai ter efeito cascata nos estados, aumentando os vencimentos no Poder Judiciário dos estados. E há um estudo aqui da Consultoria do Senado que aponta um impacto de 6 bilhões de reais com esse aumento. 6 bilhões de reais significam que poderíamos construir nesse país 60 hospitais públicos de 200 leitos. É esse o custo anual com esse aumento dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O custo de 60 hospitais públicos novos no país inteiro. Não me parece que a prioridade do país nesse momento seja aumentar vencimentos, seja aumentar salários de ministros do Supremo Tribunal Federal. Não tenho como concordar com isso. Meu lado é o lado do contribuinte, é o lado da população. É essa população que eu represento, que o meu mandato representa aqui nessa casa. Respeito as opiniões divergentes, o parlamento serve para isso, mas não concordo com esse aumento. Esse aumento vai gerar um efeito em cascata, esse aumento vai gerar o aumento do teto constitucional, esse aumento vai acarretar 6 bilhões de reais por ano de dinheiro do contribuinte brasileiro sendo gasto nesses salários, ao invés de, por exemplo, estarem construindo mais leitos hospitalares para a população. Volto a dizer, com 100 milhões de reais se constrói um hospital novo com 200 leitos. Nós poderíamos ter, com o mesmo valor, nós poderíamos ter 60 hospitais públicos novos por ano, com esse aumento que se está sendo pretendido aqui. Então, meu voto será contrário. Penso que o que nós deveríamos estar debatendo é uma redução dos penduricalhos, das mordomias do Poder Judiciário, aliás, não só do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo também. Isso é o que nós deveríamos estar fazendo aqui nesse momento. E os penduricalhos do Poder Judiciário não são apenas o auxílio moradia, é o auxílio moradia também, mas não é apenas o auxílio moradia. E, infelizmente, a discussão é aumentar os vencimentos, os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa não é a prioridade do país.
Esse aumento é um desrespeito com o contribuinte brasileiro e meu voto será contrário a esse projeto, contrário a esse aumento dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Cristóvão Buarque. Lá na hora de encaminhar, eu que vou encaminhar. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, parece que é preciso lembrar aqui que mais da metade de nós, eu creio, perdemos as eleições. E perdemos por termos passado para a opinião pública o que nós estamos demonstrando ser agora. Irresponsáveis com o dinheiro público, desconectado com o que o povo quer. O Requião hoje de manhã falou... Senador Buarque, pede para aumentar o volume que nós não estamos escutando absolutamente nada do seu pronunciamento. Presidente, por favor, quem é que está fazendo? Não é possível que se aumente teto... Eu estou ouvindo bem, Vossa Excelência. Teto de salário e não aumente o volume... Primeiro que não sou eu que estou votando, eu não voto, eu só pauto, presidente, senador. Mas eu agradeço... Você pode falar o que quiser, agora não me acuse daquilo que eu não estou fazendo. Não acusei não, senador. Eu apenas quis fazer uma ironia comparando. Mas as ironias são piores do que as palavras. Mas não seria o senhor, seria talvez algum técnico. Eu só quis dizer que nós estamos aumentando teto de salário. É preciso que o som também seja bom, como o senador Requião pediu. E eu repito, senador Requião, já que o senhor lembrou que o som estava baixo, que nós perdemos as eleições. A maior parte de nós, eu inclusive, claro. E perdemos, porque fizemos coisa desse tipo ao longo dos anos, desconectados com o que o povo quer. O povo não quer, senador Fernando, manter penduricalho, ajuda a moradia para quem tem salário no teto, e nem quer que ser enganado dizendo que acabamos o auxílio, incluindo no salário. Então coloquemos no salário mínimo ajuda moradia. O que nós estamos fazendo, senador, é enganando, incorporando no salário, legalizando a indecência e ainda mandando para os aposentados também o auxílio moradia, sob a forma de aumento de salário. É por isso que a gente perdeu a eleição, por estarmos desconectados com o que o povo espera de nós. Mas não é só isso. 60 de nós, eu inclusive, votamos pelo impeachment da presidente Dilma, com o argumento que eu estou convencido que eu estava certo, senador Anastasia, e lhe agradeço o relatório, de que ela cometeu irresponsabilidade fiscal. O que a gente está fazendo aqui é uma pedalada explícita. Nem enganando nós estamos. Nós estamos cometendo uma irresponsabilidade fiscal de um tamanho que ninguém sabe ainda qual é. Porque os 6 a 7 bilhões que se fala é no que se refere ao aumento de gastos para a justiça. Mas os senadores vão aumentar seus salários. E por isso a pressa de fazer ainda esse ano, porque se deixar para o próximo ano, os senadores e deputados não poderão se beneficiar, porque tem que ser o aumento para a legislatura seguinte. Quando isso chegar ao legislativo, quando isso chegar ao legislativo estadual, aos vereadores, ao poder executivo também, porque o teto é de todos, não dá para calcular se vão ser os 7 bi, ou 14, ou 21, ou 30, não dá para saber ainda. Nós estamos cometendo uma profunda irresponsabilidade com as contas públicas. Vai ver que querem jogar uma bomba no colo do próximo governo. Não votei no Bolsonaro, mas não me esperem colocar bombas para atrapalhar o Brasil, porque o presidente vai ser outro. Não votarei a favor dessa imoralidade, mesmo que legal, depois de aprovado aqui. Essa irresponsabilidade que estamos tentando fazer. E quero falar, senador, de que ainda mais grave é se votarmos isso secretamente. Vamos deixar que cada um assuma a sua responsabilidade com o voto nominal, porque votar isso escondido
é mais grave ainda. Juntaremos a imoralidade do voto com a imoralidade do escondido, do clandestino. Eu gostaria muito de ter o prazer de votar contra, mas gostaria mais ainda, senador Eunício, de não ter que ninguém votar isso por tirar da pauta. Se ficar na pauta, eu quero que o voto seja explícito, que cada um diga como votou. Eu vou votar não, com responsabilidade, com as contas públicas do Brasil, que vão estar ameaçadas por um voto irresponsável que o povo não vai nos perdoar, como já não perdoou no dia 7 de outubro a muitos de vocês, inclusive a mim. Vamos ter responsabilidade, vamos votar contra essa indecência e vamos aproveitar, como disse o senador Regufe, tentar acabar com os penduricalhos e não legalizá-los como estão tentando. Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao senador Roberto Requião. Presidente, senhores senadores, o meu pronunciamento será um pronunciamento técnico. Não pretendo levar ninguém pela emoção, mas cumprir com a minha responsabilidade de senador. Eu sou daqueles que acreditam que magistrados devem ter um bom salário para poderem legislar ou decidir as suas pendências com dignidade. Mas nós estamos, senador Eunício, trabalhando no escuro. Mandei meu gabinete, num esforço de conseguir informações, levantar alguns dados. A presidente do Supremo pediu aos 95 tribunais e conselhos de justiça brasileiros que mandassem os seus salários de setembro. São 93 tribunais e conselhos de justiça. 49 mandaram. Os outros simplesmente se abstiveram. Não revelaram o salário dos seus juízes. É evidente que essa desinformação compromete qualquer decisão do Senado Federal. Quem quer ser universal canta a sua aldeia. Mandei levantar os salários dos juízes, desembargadores do Tribunal do Paraná. Nós temos ali mais ou menos 1.120, 1.150 juízes. 600 juízes receberam em setembro mais do que R$60 mil. Então, isto desarma esta conversa de que os 36 retroativos e os 39 na frente vão ser diminuídos porque se liquidarão o auxílio moradia. O auxílio moradia é irrisório, são R$4 mil. Nós teremos o efeito cascata que os oradores que me precederam já levantaram. Isso vai puxar o salário do parlamento para cima, vai puxar o salário dos agentes públicos no Brasil inteiro. Então, não se trata de negar um salário decente aos magistrados. Se trata de dizer não a essa caixa preta, este raio de caixa preta e desinformação que tenta conseguir aumentos em cima de pressão. Pressão sobre a qual subjace uma ameaça de retaliação a parlamentares. Quero dizer a vocês que eu sou daqueles que votaria um bom salário, se eu soubesse qual é o bom salário. Mas quando vejo aqui 600 juízes acima de R$60 mil, alguns acima de 300, acima de 200, acima de 100,
mas 600 acima de 60 mil reais, eu não tenho condição de votar. Eu acho que o Senado devia transformar isso em diligência, discutir em profundidade, com responsabilidade. Mas da forma como está colocado, é não para o Ministério Público e para o Judiciário, porque nós não temos a menor ideia do que estamos votando. E estaremos inflando essa tabela que eu tenho em mãos, por exemplo, do Judiciário do Estado do Paraná. Fica aqui o meu apelo, responsabilidade, senhores senadores. Não tem cabimento que o Senado vote por pressão. E para aumentar os próprios salários, além da retroatividade, há meses atrás, que vai para 36. Isto é um despautério absoluto. O meu voto será não, como o voto dos oradores que me antecederam, em homenagem à decência, à correção e num protesto contra a absoluta falta de transparência do Judiciário quando manda uma mensagem com esse teor e com esses aumentos enormes. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, senador Randolph. Só para esclarecer o senador Roberto Requião, que esse projeto não atinge o Parlamento. O Parlamento não será beneficiado por esse projeto. Senador Randolph, tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu não votei no atual presidente eleito, nem no primeiro turno, nem no segundo turno. Não há dúvida da minha posição política em relação ao governo que tomará posse 1º de janeiro. Mas é de uma irresponsabilidade enorme fazermos isso não com o presidente eleito, mas com o Brasil. É a máxima: porteira que passa um boi, passará a boiada. Quantos outros abacaxis poderão ser entregues para o governo que iniciará em 1º de janeiro, que ainda nem tem correto conhecimento das contas públicas após estes? A controvérsia dos números daqui, 5 bilhões num cálculo, 6 no outro, outros chegam a 8. Se fosse 1. E há um disparate no que isso representa. É princípio de atuação nossa. Aliás, é princípio. Os poderes que estão aqui colocados, os reajustes a serem colocados, para honrosos membros do Ministério Público e da magistratura, tem na sua atuação, por princípio, o cumprimento da Constituição da República. O senador Cristóvão está na Constituição da República, um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade igualitária. É um objetivo de todos os poderes, inclusive nossos. Pois bem, é importante aqui trazer um dado. Veja, o reajuste, senador Cristóvão, do Bolsa Família, no último período, 5,67%. O reajuste do serviço público em geral, no último período, 5,6%. O reajuste, se for aprovado, eu espero que não, na tarde e noite de hoje, este reajuste, 16%. Nós estaremos contrariando, inclusive, um dos objetivos da República, de construção de uma sociedade que minimize as desigualdades. Os membros da magistratura e do Ministério Público sabem que sempre contaram comigo para todas as suas causas. Eu e Vossa Excelência, senador Cristóvão, estivemos juntos em vários temas. Projeto de abuso de autoridade, por exemplo. Estivemos defendendo as prerrogativas do Ministério Público e da magistratura. Eu considero o Ministério Público em especial uma instituição fundamental para a democracia. Foi assim que foi inscrito na Constituição de 1988, que agora completa 30 anos, e ela se provou que é. Mas esta pauta é incompatível, inclusive com a atuação honrada dessas instituições. Esta pauta é incompatível, é anacrônica com o momento atual. Veja, nós temos um governo que toma posse com uma dívida interna que chega a trilhões. Nós temos um déficit nominal das contas públicas que é um dos maiores da história brasileira. Nós temos estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e tantos outros em situação falimentar.
Nós temos estados como o meu, do Amapá, em que o salário dos servidores públicos é parcelado pelas dificuldades fiscais do estado. Nós temos centenas de dificuldades fiscais. Os servidores públicos pediram votação de reajuste para nós. No meu estado, 45% da população depende de programas sociais. Eu fico me perguntando como eu irei, por exemplo, em municípios como Itaubal do Piriri, no meu estado, onde 90% da população depende de programas sociais, votando esta matéria. Esta matéria, assim, este tema, essa votação é anacrônica com o momento atual do Brasil. É anacrônico, inclusive, com a situação que o governo eleito receberá no Brasil. Nesse aspecto, não há dúvida que eu serei de oposição ao governo que tomará posse no dia 1º de janeiro. Mas eu repercuto aqui o pedido do presidente eleito, em nome do Brasil. Não temos como votar essa matéria. Não temos como votar essa matéria por conta das contas públicas, por conta do Brasil, por conta do disparate que é. Eu até diria, o papel honrado que a magistratura e o Ministério Público têm cumprido no Brasil, deveria fazê-los, nesse momento, pedir até para que essa matéria não fosse colocada em pauta. Ela é anacrônica com o momento atual. Ela é antagônica com a realidade brasileira. Ela é antagônica com o que vive em cada casa, cada um dos cidadãos brasileiros. Concedo a palavra para discutir a matéria ao senador Romero Jucá. Senhor presidente, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu entendo a discussão que está sendo feita aqui sobre a ótica da questão política, sobre a ótica da responsabilidade dos gastos, mas eu queria aqui fazer algumas ponderações técnicas. Como é que é? Porque eu não estou entendendo algumas colocações que estão sendo feitas aqui. Eu entendo que nós já descemos do palanque, já encerramos a campanha, né? E o que é que nós estamos votando aqui hoje? Nós estamos votando aqui hoje uma mensagem do Poder Judiciário que é independente, que tem autonomia orçamentária e financeira. Primeiro ponto. Acho que, sob o ponto de vista da qualidade do gasto, o Judiciário está muito mais aparelhado para fazer a avaliação dos seus gastos do que nós. Segunda questão, essas colocações poderiam ser pertinentes há 2 anos atrás. Mas desde que quando nós aprovamos o teto do gasto, essa discussão, ela é displicenda. Independente desse projeto ser aumentado ou não, o teto do gasto do Judiciário no próximo ano será cumprido. Não é verdade que vai se aumentar a despesa do Judiciário para o presidente novo Bolsonaro pagar. Não é verdade isso. Porque qualquer que seja a despesa interna dividida no Judiciário, o teto será o mesmo. Portanto, nós não estamos aqui discutindo aumento de gasto do Poder Judiciário. Isso é tecnicamente equivocado. Outras questões foram colocadas aqui, que não dizem respeito a esse projeto. Juiz ganhando 200, 300 mil. Não é esse projeto que dará o condão do pagamento dessas questões. Nós temos uma legislação de teto do gasto. Nós votamos aqui uma ação contra supersalários. O Senado aprovou. E essa matéria está na Câmara dos Deputados aguardando votação. Falou-se aqui de vinculação de despesa. É verdade. Mas o Senado também votou essa matéria alguns anos atrás, desvinculando o salário do Supremo
das outras vinculações internas do Judiciário e do Executivo. Nós fizemos isso. A matéria também está na Câmara. Portanto, eu quero aqui dizer com muita tranquilidade, eu vou votar a favor dessa matéria, porque eu respeito o teto do gasto, eu respeito a autonomia do Poder Judiciário e entendo que as questões internas do Judiciário, de atuação de como gastar, depende do Judiciário e do Tribunal de Contas da União. Não é a lei que vai definir o teto salarial individual que vai ter o condão ou não de aumentar as transferências do Executivo para o Judiciário. Senador Romero, Vossa Excelência falou, mas não deu os créditos devidos. Não, Vossa Excelência foi presidente quando aprovou essa desvinculação, quero registrar aqui. Então, eu quero apenas... Ele quer que eu faça o comercial dele aí, está feito, Renan. Então, eu não quero afrontar ninguém, eu acho que cada um tem direito de votar do jeito que quiser. Agora, eu vou votar com muita tranquilidade e dentro do aspecto técnico e a certeza de que não haverá aumento do teto do gasto, não haverá aumento, nenhum tostão de aumento da transferência do Judiciário no orçamento de 2019, porque o teto será cumprido, o teto está sendo cumprido e vai ser fiscalizado o seu cumprimento. Portanto, senhor presidente, para ser rápido aqui, para ter economias das palavras, eu quero registrar o meu voto sim e a minha posição a favor da autonomia do Poder Judiciário brasileiro. Muito obrigado. Votação do projeto. Pois não, senador Romero. Em primeiríssimo lugar, senador Romero, eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela coragem cívica de enfrentar esse problema na circunstância, no momento de dificuldade fiscal que nós atravessamos no Brasil e principalmente nos estados federados. Presidente Eudício, eu estava aí sentado no lugar de Vossa Excelência quando eu, em função da circunstância que nós vivíamos, eu paralisei como presidente o reajuste do Judiciário e do Ministério Público. Por que fiz isso, senhor presidente? Porque, de minha autoria, estava tramitando na Casa, e não está mais, agora está tramitando na Câmara dos Deputados, uma proposta de emenda constitucional que acabava com a cascata. Porque isso, senhor presidente, é uma punição ao Supremo Tribunal Federal, que toda vez que nós vamos fazer o reajuste dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nós temos que arcar, do ponto de vista dos estados, com esse ônus todo. Os governadores, estados como Minas Gerais, estados como Rio Grande do Sul, estados como Rio de Janeiro, já estão, senhor presidente, vivendo momentos de grande dificuldade. Então, eu acho, e hoje conversei com os ministros, fiz questão de dizer que essa apreciação hoje, ela pode ensejar, no momento difícil que o Brasil vive, uma dificuldade a mais na separação de poderes, que é tudo que não pode acontecer no Brasil. Então, eu, com a responsabilidade de quem paralisou esse reajuste desde 2016, com a responsabilidade de quem endereçou a esta mesa e a esta casa e aprovou nesta casa uma proposta de emenda constitucional definitivamente acabando com a cascata como deve ser, eu quero dizer, senhor presidente, não falo por ninguém, falo só por mim, que eu vou ajudar nesse momento a não trincar as relações entre os poderes e dando, senhor presidente, um crédito de absoluta confiança ao presidente do Supremo Tribunal Federal, de quem eu ouvi que vai acabar com o auxílio moradia e vai retirar outros penduricalhos. E eu queria pedir mais a Vossa Excelência, pedir ao presidente Toffoli, pedir
ao presidente eleito que nós temos que, na sequência, fazer mais. Nós temos que aprovar a proposta de emenda à Constituição, já aprovada nesta Casa, que está tramitando na Câmara dos Deputados, que desvincula, senhor presidente, os reajustes dos salários dos ministros do Supremo Tribunal, das demais autoridades que pegam bigu nessa cascata. O meu voto será favorável.